Fala galera, vocês viram o rap do Accelerator do WLO? Quem diria? Ele falou sobre o Touma versus Accelerator, meu dia já está feito. Agora sério, sem ficar perdendo mais tempo, porque temos que resumir esse arco logo, porque eu cheguei no último capítulo, eu pensei, dá pra fazer bem rápido até se eu conseguir terminar nesse. Mas o último capítulo tem só 100 páginas, então... Deve estar pensando, tão rápido? É porque eu já falei, o arco dessa vez é mais de um volume. Esse volume 5 serviu mais como introdução, mostrando que as coisas estavam calmas antes do circo começar a pegar fogo. E também dividindo as pessoas, mostrando quem estava na Cidade Academia nesse momento e onde cada um estava em qual lugar. O arco 6 vai ser eles começando as treta. Mas vamos logo porque eu já falei que não temos tempo e o capítulo é gigante. Dessa vez estávamos olhando aquela pequena garotinha fofinha de cabelos amarelos e boina andando pela Cidade Academia. Na verdade aquela garotinha estava perdida, mas ainda assim ela não sabia sobre isso. Em vez disso, ela olhando para algumas barraquinhas de comida pensou: eu não vejo o Chiag desde que eu me separei dele na barraca dos marshmallows de 7 gostos diferentes. Será que ele se perdeu? Mas aquele Chiag não tem jeito. Ele devia saber que já é grandinho demais para ficar se perdendo. Mas eu vou fazer esse favor de encontrar ele. Afinal, esse é o dever da irmã mais velha. Frame disse isso e depois se dirigiu a um mapa. Na moral, Frame é tão kawaii. Por que Index não podia ser assim? Por que só o Touma teve que sofrer com a Index? Falando em Touma, a visão é mudada. Agora era Touma andando por uns corredores estranhos no Distrito 7. Aquele distrito era o mesmo distrito onde ficava seu dormitório, só que em uma parte mais afastada. Ele percebeu que mesmo ficando no distrito onde sua casa estava, ele nunca andou por aquele lado. Isso porque não fazia sentido. Aquele lugar foi construído para ficar lojas mais caras, mais pro centro do distrito, e lojas mais baratas, mais perto dos dormitórios. Assim, ninguém ia para aquela parte. Seria bobagem ir se todos os produtos com preços bons estavam mais na frente. Além de passar um clima estranho, aquela parte dos fundos também era feito como se fosse um labirinto. Só que é aí que Touma percebeu. Espera, talvez isso tenha sido intencional. O presidente da Cidade Academia havia calculado uma forma de fazer com que as pessoas perdessem a curiosidade de ir investigar. Afinal, era livre para o público entrar. Então, qualquer pessoa que fosse do tipo curiosa, que entra nos lugares onde não pode entrar, perderia a motivação, já que está totalmente aberto ao público. Ao mesmo tempo, as pessoas comuns não iriam para lá, afinal não tem o que buscar. Entendi. Então esse prédio tem até barreiras psicológicas assim, né? Chegando perto de um lugar de obras que estava sendo construído, um prédio mais afastado, ele começa a esperar a ligação de Thor e começa a relembrar de tudo o que aconteceu após sair do restaurante. Ele e Thor haviam combinado de ir salvar Fraulein Creatune. Após recobrar a verdade sobre os seus próprios motivos, Touma decide ir salvá-la e que iria levar Thor junto apenas porque ele tinha um plano e seria mais fácil usá-lo para conseguir salvá-la. Escutando aquilo, Thor estava alegre, porque havia visto que Touma realmente estava decidido, do jeito que ele queria. Então os dois começaram a armar um plano. Thor explica que não existia um jeito de conseguir entrar naquele prédio. Normalmente não, mas ele armou um plano perfeito. Aleister Crowley, o homem escondido dentro daquele prédio, havia armado uma barreira invencível, especializada para que nada nesse mundo possa entrar. Mas sob a pergunta: espera, então como o time da Gremlin e de Olerius querem entrar lá e pegar ela? Thor responde: Olerius provavelmente nem planejava entrar. Ele planejava matar a garota do lado de fora mesmo, no dia do festival, para que assim frustrasse nossos planos e começasse uma briga. O quê? Exato. Eu também fiquei inconformado quando percebi que o plano dele era matar uma garota inocente apenas para isso. Enquanto a Gremlin também planejava usar outra forma que não envolvesse a destruição do prédio. Mas a verdade é que os dois planos ainda tinham muitas falhas. Era realmente possível matar Fraulein Creatune? É realmente possível tirá-la sem precisar entrar dentro do prédio? Ao meu ver, Olerius e Otnus estavam se baseando em apenas palpites, mas o nosso plano, o nosso já é bem mais palpável. É bem mais do tipo que pessoas burras podem entender. Que seria
a gente vai destruir o prédio indestrutível. Você se escutou antes de falar isso? Sério. Assim, de repente, Toma para de ter o flashback e olha em volta. Ele percebe que alguém estava se aproximando dele. Finalmente eu te achei. Por que fica em um lugar desse tão estranho? Sabe como foi difícil te encontrar? Além do mais, o que foi aquela confusão dentro do restaurante? Toma, olhando para a garota, percebe que era Mikoto, a terceira Esper level 5 da cidade academia. No entanto, ele percebeu que não fazia sentido nenhum aquela garota estar ali. Então ele logo fala: para com essas piadas, não há tempo pra isso. Não foi você mesmo que disse que a gente tinha que se apressar? Do que você tá falando? Toma então coloca a mão sobre os peitos da garota e fala: bom, se você vai ficar continuando com essa brincadeira, então eu vou destruir a sua ilusão. De repente o garoto aperta os peitos da garota e ela fica agitada, um pouco envergonhada e grita: mas onde você acha que tá tocando? Oh, som macio. Falando nisso, como droga você faz isso? Você não me explicou também. A garota começa a gaguejar enquanto fica tão envergonhada que não consegue mais olhar nada. De repente, o garoto solta e fala: é verdade, eu tenho que confirmar se não tem ninguém dentro dos estacionamentos do outro lado, perto do prédio sem janela, não é? Bom, eu vou indo fazer isso na frente, espera aqui. Toma começou a caminhar rapidamente, indo na direção do seu estacionamento, e olha tudo, e percebe que não tem ninguém. Só que ele se lembra: espera, a gente tinha marcado de se encontrar perto do ponto? Eu achei que a gente tinha que tomar duas rotas diferentes. Ele volta para perguntar, mas percebe que a garota havia sumido. Ele de repente começa a se perguntar: mas pra onde ele foi agora? E de repente seu telefone começa a tocar. E aí, tá entre o muro e o estacionamento que eu falei? Toma pergunta: sim, mas onde você está? Onde eu estou? Tá vendo o prédio mais à direita do outro lado? Lá em cima. Se você esticar bastante os olhos, acho que você consegue me ver. Toma faz isso e percebe que realmente era ele esticando o braço. Espera, o que você tá fazendo lá? Como você chegou tão rápido? Como eu cheguei tão rápido? Eu até achei que demorei para que eles não percebessem que a gente estava agindo em conjunto. Eu tive que entrar pelos esgotos e por baixo dos túneis. Afinal, a gente não poderia ser visto andando junto, senão as informações seriam entregues ao presidente. E aí ele conseguiria fazer um contraplano contra a gente no mesmo instante. Se é assim, então por que você veio até aqui agora há pouco? Eu vim até... o quê? Do que você tá falando? De qualquer forma, preste atenção. Você já confirmou se no estacionamento está vazio, como eu tinha falado? Ah, sim, eu tinha ido lá. Não tem ninguém. Mas o que você vai fazer? Toma então, continua falando, mas começa a pensar. Espera aí, não era ele? A primeira parte do plano. É hora de iniciar a fase 1. Usando um controle, ele começa a controlar 4 caminhões gigantes carregando explosivos. Ei, o que é aqueles caminhão? Eu que tô controlando. A primeira parte vai ser fazer isso aqui. E de repente ele simplesmente joga os 4 caminhões indo em alta velocidade contra o prédio. Uma grande explosão de fogo começa a subir. Mas que droga você tá fazendo, seu idiota? Você disse que aquilo era indestrutível. Por que você jogou bombas nele? É tão fácil assim de explodir, é? Tão fácil de explodir. Acha que se fosse tão fácil, todo mundo já teria conseguido entrar? Agora vai para a direita. Você vai ver perto do muro uma passagem secreta. Se você tocar com o Imagine Breaker perto do duto, de repente um buraco aparece. É verdade. Rápido, não temos tempo, não entendeu? Entra por aí por dentro e começa a caminhar em linha reta. Mas por que droga você fica contando o plano em partes? Conta logo, o que você vai fazer de uma vez? De repente, Kamijou Toma começa a entrar na passagem subterrânea e correr. Ele percebe que aquele lugar não fazia sentido. Eram passagens subterrâneas feitas de forma complexa. Mas que droga é esse lugar? Quem fez isso? E Thor, continuando falando pelo telefone, que Harakagon deixou esse tipo de duto subterrâneo secreto em vários lugares da cidade academia. Não esqueça que Kagon tinha como plano derrotar o Tokihara dentro da cidade academia, e por isso ele deixou esse tipo de lugar secreto para ele. Ele os armou para que nunca fossem revelados enquanto eles não fossem usados uma vez. Ou seja, até agora eles eram secretos, mas agora que você usou da próxima vez, não vai ser mais secreto. De alguma forma, com certeza, aquele homem vai descobrir. Você fala do presidente da cidade de academia como se ele conseguisse saber todos os passos que a gente está dando a todo momento. Mas eu não passei por nenhuma câmera, sabia? Esqueça, por agora só se concentre em chegar aqui logo. Aqui?
De repente, Toma se aproxima e vê algo estranho. O corredor subterrâneo estava conectado a uma sala gigantesca e a sala dava de frente com o prédio. Espera. Aquele prédio gigante tem camadas para baixo? O quê? Achou que aquilo dali só era o prédio? Esse negócio se estende até o subterrâneo da Terra. Mas o que é isso? Por que tem esse espaço afastando o prédio da Terra? Ele usa um tipo de campo magnético para se afastar, ou seja, ele não entra em contato com nenhuma parte do solo. Seja o que for, pega aí. E assim ele joga uma bolsa gigante na direção de Toma. Toma pega e fala: nossa, que pesado! Mas o que é que tem aqui dentro? Bom, você já pode tirar. É a fase 2 do plano. Fase 2? De repente, Toma abre a bolsa e tira de dentro uma enorme furadeira. Legal, não é? São furadeiras personalizadas que eu mesmo desenvolvi. Eles funcionam com arquétipos de furadeiras comuns, mas funcionam de uma forma que eles analisam frequências e conseguem acertar o alvo em um certo ritmo específico. Eu fiz isso aqui especialmente para a segunda camada desse prédio. Segunda camada? Mas primeiro eu preciso que você toque com o Imagine Breaker a camada exterior. Camada exterior? Explicar vai ser uma complexidade só. Toma faz exatamente o que ele havia pedido e toca no prédio. De repente, aquela aura roxa desaparece. Agora a gente tem que cuidar da segunda camada. De repente, os dois colocam a furadeira em alta velocidade no prédio e começam a acertá-lo. Mas o que está acontecendo? Por que você está tão apressado? E me explica logo o plano. Não temos tempo. Logo o campo vai voltar. Os dois começam a furar com a furadeira, mas parecia que mal estavam arranhando. Espera, o que eu desfiz não foi a barreira? Não, foi só a exterior. E essa segunda é muito mais resistente, é feita com uma pedra especial. Espera, por que você não usa aquelas suas lâminas para fazerem isso daqui também? Vai funcionar. Ele funciona de uma forma que anula a magia. Eu já disse, são muitas barreiras. Esse prédio é feito de uma forma complexa demais para explicar. Agora se concentre em continuar no ritmo. A terceira barreira usa ondas eletromagnéticas para sentir a pulsação vibratória de coisas que tentam atingir o prédio e assim expele forças da mesma capacidade de volta para que ambas os choques se anulem. Mas foi para isso que estamos utilizando essas furadeiras nesse ritmo complexo. Elas estão furando em um ritmo diferente do ritmo que eles lançam. Assim as ondas não vão se anular e vamos conseguir causar dano nessa pedra. E o que foi a barreira exterior que eu anulei? A barreira exterior era um campo vetorial reverso. Ele havia feito inspirado na habilidade do Esper número 1 Accelerator. Quantas barreiras a gente vai precisar destruir? A gente tem que se concentrar em derrubar 4 barreiras em 10 minutos. Se a gente não conseguir destruir essas barreiras nesse tempo, o plano vai ter todo se arruinado e acabou. Depois que quebrarmos a segunda barreira, a terceira e a próxima vai ser mais fácil se pudermos utilizar nossas habilidades. Quer dizer, se a gente tiver sorte. Como assim? Nesse momento, porque a primeira barreira caiu graças ao Imagine Breaker, provavelmente ele já deve ter ficado sabendo disso e irá tentar detectar a causa. No entanto, por causa da explosão que eu fiz há pouco tempo, todos os reforços que ele deve ter convocado devem ter ido para aquela direção, porque ele deve imaginar que o ataque está sendo feito naquela parte. Ou seja, vai demorar até que eles possam vir para essa parte do subterrâneo. Então a explosão de antes foi só um chamariz. De repente, a broca que Thor estava segurando se quebra. Droga! É tão resistente assim essa segunda camada. O que a gente vai fazer agora? Então Thor fala: continue com isso, eu vou pegar a segunda broca que eu trouxe. Que? Você trouxe outra? Não exatamente outra, mas sim peças para conseguir construir mais 2 se for necessário. Elas estão desmontadas, mas eu consigo remontar facilmente cada uma delas. Toma percebe que Thor realmente estava preparado para qualquer tipo de acontecimento, mas de repente Thor começa a escutar um barulho. Thor olha para frente e percebe vários super trajes mecanizados apareceram pelos corredores, entrando naquela sala gigante do subterrâneo. Thor percebe aquilo e fala: não pode ser. Mas e o plano? Thor fala: não pode ser, digo eu. Só se passou 1 minuto e 40. Você está dizendo que a Aleister Crowley descobriu todo o meu plano em apenas 1 minuto e 40 e criou uma contramedida tão eficaz quanto essa? Toma começa a encarar os trajes e fala: espera, aqueles super trajes são mecanizados. Com a sua habilidade você pode destruí-los e eu continuo perfurando. Não seja idiota.
facilmente poderia destruir o super traje, mas iria demorar tempo. Não é só isso, por causa da confusão. Mais reforços seriam enviados. Uma batalha se iniciaria aqui. O grupo de Gremlin de Oléios iriam ficar sabendo e iriam vir também. Logo, os 3 poderes começariam a batalha. A gente só estaria iniciando a guerra antecipadamente. Tá dizendo que aquele maldito fez todo o meu plano parecer uma brincadeira. Toma conseguia ver. Todo aquele plano não era algo bobo. Thor havia planejado muito bem. As barreiras estavam sendo desfeitas como ele havia previsto. No entanto, o que era inesperado era a forma como o Alastair havia simplesmente criado uma cranta medida tão eficaz, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Não é que ele tivesse subestimado as capacidades de Alastair também. Thor, a cada passo, a cada movimento, fazia 3 contramedidas contra ele. Mesmo assim, parecia que essas 3 já haviam sido calculadas também. Mas que jogo foi esse? Thor fala, murmurando, enquanto olha para aqueles trajes. Não pode ser. Ele então começa a calcular uma forma de pelo menos conseguir tirar Kami-Jou Toma daquele lugar. Mas é Toma quem sorri primeiro e fala: então que seja. O quê? Toma volta a usar a broca contra a barreira daquele prédio gigante. Mas o que você está fazendo? Eu já disse que não vai adiantar mais. Eu quem disse que iria vir aqui e iria usar você até onde desce, não é? Mas eu já disse também, se for necessário eu vou continuar sem você. Mas de preferência, eu prefiro que você me ajude se puder. O quê? Continue, faça isso, acabe com os trajes. Mas aí a gente vai iniciar uma guerra? Bom, então a gente vai ter que parar ela depois, não acha? O que não podemos fazer é agora simplesmente fechar os olhos e desistir depois de chegar tão longe. Se ele agiu tão rápido depois de ter entendido seu plano, é porque ele teve medo. Ele sabia que o plano funcionaria, então vamos continuá-lo. A barreira à frente pode ser invencível. Pode ser que as chances estejam contra nós, mas ainda assim não é motivo para desistir. Não quando estamos tão perto de fazer com que alguém pare de chorar e possa sorrir. Thor agora ri e fala: agora é você quem está me ajudando, é? Então, muito bem. Vamos continuar. Parece que agora vai ser eu que vou ter que iniciar uma guerra. Então vou ter que fazer questão de salvar todo mundo dessa vez. Toma começa a pensar em sua mente, mas de repente, algo estranho acontece. Todo o chão começa a tremer. Mas o que foi isso? Thor então olha de volta para Toma e: não fui eu, foi o prédio. E eles percebem que o prédio estava tremendo. Toma desliga a furadeira e tira de perto da parede. De repente, os super trajes começam a dar passos para trás, como se estivessem tentando sair dali. Mas o que? E de repente, aquela parede invencível simplesmente cai. De dentro para fora, a barreira cai na frente deles. Quase esmagou Kami-Jou Toma e Thor. Mas Thor, percebendo isso, consegue tirar Kami-Jou Toma em uma velocidade tremenda, no exato momento em que ela iria esmagá-lo. Mas como isso? Não fui eu. Olha só, o buraco tá muito maior do que o que eu havia planejado fazer. Não é nem só isso. A gente mal arranhou com essas furadeiras potentes. Olha aí o jeito que foi feito. Não faz sentido. E então, uma névoa estranha começa a espalhar no ar. Um frio estranho faz com que Kami-Jou Toma e Thor comecem a tremer. Era uma sensação bizarra, como se eles estivessem vendo algo que não deveria ser visto. Mas o que é isso? É diferente. Esse frio não é como se eu estivesse sentindo no meu corpo. É como se fosse dentro, nos ossos. Isso é o puro instinto de sobrevivência. Ele está avisando o perigo. Thor fala isso meio baixo, enquanto continuava a olhar aquela abertura que havia sido criada. Quem está saindo? Thor já não estava mais conseguindo responder, porque estava tão concentrado e preparado para puxar Toma e dar o fora dali se fosse necessário. Assim, dando passos lentos, aquela pessoa vai se aproximando até ficar na frente dos dois. As máquinas já estavam totalmente defeituosas, como se tivessem sido paralisadas, como se um pulso eletromagnético tivesse as desativado. Mas aqueles dois nem perceberam isso. Eles só conseguiam encarar a pessoa na frente deles. Toma fala: essa garota é o presidente da cidade academia? Mas é Thor quem responde:
Não, essa é Fraulein criatura. E de repente Thor começa a cuspir sangue e cai pro lado. Thomas sente uma dor, como se algo estivesse apertando os pulmões dele por dentro. Ele tenta usar o Imagine Breaker para segurar o seu corpo, para tentar tirar o efeito de alguma coisa, mas aquilo não parecia ser magia, muito menos uma habilidade especial. Tom então não entende o que estava acontecendo. A garota continua andando e passa entre eles. Continua andando e vai pelo corredor que levava à saída. Toma começa a perder a consciência e começa a cair para o lado. Thor tenta olhar para o corredor em que a garota estava indo, tentando se esticar. Droga, eu não esperava isso. Mas os dois acabam ficando inconscientes também. Dentro do prédio sem janelas estava Aleister Crowley, pensando em sua pesquisa. Ele continuava pensando. A garota Fraulein Criatune, a garota recolhida na Europa. Ela havia sido recolhida após uma inúmera tentativa de assassinato, porque ela era algo diferente, algo que não se encaixava nos cálculos do plano principal. Não existia motivos para deixá-la solta. Pelo contrário, a existência dela algum dia poderia trazer conflitações para o plano, e por isso era necessário tirá-la do tabuleiro. Eles a colocaram dentro de um lugar, uma caixa especializada que serviria como jaula para ela. Cortaria total conexões dela com o resto do mundo. Isso porque aquela garota sentia uma atração estranha por tudo que era diferente. A curiosidade dela fazia com que ela quisesse sair, mas se a colocassem em uma caixa escura, afastada de tudo do mundo, ela simplesmente perderia a noção do que ela quer descobrir e ficaria sem fazer nada. No entanto, após a barreira de vetores ser desativadas, aquela garota sentiu algo que estava acontecendo do lado de fora. O festival, pessoas fortes no mesmo lugar, alguma briga que estivesse rolando sem que ninguém soubesse, não dava para saber. Mas isso foi o suficiente para alimentar a curiosidade dela e a fazer sair. Mas já estava na hora. Finalmente achei algo que pode fazer com que ela tenha sua utilidade. Quem é aquela garota? A garota que o incrível gênio, fundador da Cidade Academia, não conseguiu encontrar a resposta. Uma existência que não era afetada por nada. Uma existência misteriosa que não podia ser entendida. Essa criatura absurda estava agora livre pela Cidade Academia, pouco tempo antes de um grande festival acontecer. A visão é mudada. De repente, uma informação se espalha por todos os níveis de segurança da Cidade Academia. Todos que estivessem conectados com a secretaria, com a direção da Cidade Academia foram avisados. Todos receberam o mesmo aviso. Fraulein Criatune, a garota que estava presa no prédio sem janelas, escapou. O objetivo agora é capturá-la. Uma das pessoas que recebeu foi Yuitsu, uma Kihara que participou da Cidade Bagagem. No entanto, se moveu tão secretamente que não foi pega pelos planos da Gremlin. Ela estava de olho em seu celular, lendo aquele aviso calmamente enquanto bebia algo em uma xícara. Bom, eu estava interessado em usar você para outra coisa, mas acho que isso daqui vai servir como teste beta. Assim ela vai até aquela câmera de água. Lá tinha um corpo sendo feito. Parece que a regeneração acabou. Ela desativa a câmera e então a água se vai daquele duto, deixando apenas o corpo que começa a acordar. Novo e melhorado Kakini feito. Número 2. Eu quero que você encontre essa garota. Você está livre para fazer a destruição que achar necessário. Você está livre para fazer ações que achar necessário. Afinal, eu quero saber, eu estou curiosa para saber que tipo de ações você vai tomar. Afinal, isso é o mais interessante de se ver em um teste beta, não é? Então aquele garoto começa a despertar. Em outro lugar mais afastado estava o Mokao Aseri. Estava se arrumando para o concurso de beleza que iria ser realizado no festival. Droga, por que eles tinham que me escolher? Ai, que jeito mais estranho de falar. Não deveria ficar alegre agora? Afinal, o seu querido Kamijo Toma vai precisar te ver nessas roupas especiais, não é? Você não acha que está meio folgadinha demais? É fazer o quê?
É a vantagem das pessoas mais maduras conversarem com as imaturas. Ela fala isso enquanto empinava a sua grande força de frente para a Síria. Atrevida, como a irmã mais nova pode ter, ou pais maiores do que a mais velha. Vou deixar assim, né? Vai saber o que pode acontecer. Enquanto isso, o celular dela vibrava, recebendo a notícia também de que Fraulein havia sumido. Além disso, mais afastado, em outra parte onde estava sendo feito preparativos do festival, um grande número de agentes da Anti-Skill começaram a se mover. Carros grandes estavam fazendo uma estranha locomoção através das estradas que deveriam ser usadas totalmente para o festival agora. Mas que confusão é essa? Diz uma garota com aparência de Mikoto. No entanto, ela tinha um olhar de malvado. Alguma coisa está acontecendo, disse uma garota morena com cabelos prateados. Ursh começa a pensar que poderia ser aquele garoto meio delinquente fazendo alguma coisa e chamando a atenção dos policiais. E Marianne começa a imaginar se não podia ser o idiota do Thor que havia entrado na cidade academia junto com ela, mas se separado. Por motivos parecidos, mas totalmente diferentes, as duas garotas pensam em ir atrás daqueles membros da Skillworld. Enquanto isso, Accelerator e Last Order, que haviam saído para encontrar a garota que estava demorando para ir para o jantar, começou a escutar o barulho das sirenes dos carros da Skillworld andando também. Mas o que é isso? Uma confusão já acontecendo antes mesmo do festival iniciar? Accelerator começa a olhar a movimentação das pessoas. A maioria parecia ignorar os carros, mas os carros estavam indo em tanta velocidade que alguma coisa grande estava acontecendo. Acho que é o comum das pessoas ignorar essas confusões, afinal, várias brigas acontecem antes do festival. Mas se eles prestassem um pouco de atenção, perceberiam. Esses carros são muitos para algo pequeno como apenas uma briga. Bom, de qualquer forma não é problema meu. Ele começa a se virar para continuar seu caminho, indo atrás de Ursh, que havia demorado para chegar em casa. Vamos logo, pirralha. Só que de repente ele percebe que a outra garota que estava acompanhando ele simplesmente desapareceu no meio da multidão. Mas que droga ela tá fazendo? Preocupada, o garoto começa a se meter no meio da multidão e ir atrás dela. Perto dos prédios do Distrito 8 estava outra garota que havia sido encarregada como a escolhida do grupo de Olérios para ir investigar a defesa do prédio sem janela. No entanto, por causa da explosão que aconteceu, ela resolveu se afastar um pouco, porque sabia que algo estava acontecendo. Ela iria analisar de longe toda a situação e tomar a melhor decisão. Ela começa a escutar as sirenes do carro e fala: essa cidade nunca é chata, sempre tem algo acontecendo. Bom, será que eu vou me encontrar com algum deles hoje? Aquela era Lavinia. Caminhando calmamente, ela ia de volta para a direção do 7º distrito. Mugino, que havia sido informada por Chiagi sobre o desaparecimento de Frêmia, começou a procurá-la também. Meio distraída ainda com tudo que havia sido informada sobre a garota que simplesmente foi recriada dentro de sua cozinha, começa a pensar: mas o que droga está acontecendo com essa cidade? Por que esse festival está sendo tão estranho? Ela havia usado um atalho entre os prédios para conseguir chegar no festival sem ter que passar muito tempo dentro das ruas abertas. Afinal, ela tinha uma preferência por lugares escuros como aquele, e não por lugares alegres como eram as ruas do festival. No entanto, enquanto ela caminhava por aqueles becos estranhos, ela percebe algo diferente andando, algo branco e luminoso. Ela decide seguir. Ela continua seguindo e começa a perceber que aquela coisa era familiar. Ela vai correndo em direção e então, quando chega em um beco sem saída, ela encara e fala: Frenda? Já no terraço de um restaurante de 3 andares estava uma garota de cabelos amarelos e bustos extremamente grandes, com detalhes de estrela nos olhos, encarando Misaka Mikoto, envergonhada, andando na pista das barracas do festival, extremamente envergonhada, como se tivesse passado por algo extremamente constrangedor. Ela fica encarando e dá um sorriso. Pelo sorriso da garota, era óbvio que ela iria aprontar alguma coisa com ela.
De repente, todas aquelas pessoas começaram a ficar extremamente próximas. Todas estavam apenas um distrito de diferença uma das outras. A colisão inevitável estava prestes a acontecer. E então, tivemos alguns vislumbres do futuro. Algumas cenas que irão acontecer. Primeiro vimos aquela garota e aquele garoto, Lavinia e Kamijou Toma. Kamijou Toma estava segurando algo contra as costas de Lavinia, que estava levantando as mãos. A garota tinha uma reação, como se estivesse desinteressada com tudo que estivesse acontecendo, e falava: "Abaixe logo isso." O garoto estava com a mão trêmula. Faltava coragem para ele continuar, mas ele simplesmente continuou falando: "Eu quero que você me diga a verdade. Você me deve isso. Você realmente não se importava? Você realmente fez tudo aquilo apenas pelos seus próprios objetivos? Por que você não me respondeu quando eu perguntei se você era da Gremlin?" Com uma voz fria, ela fala: "Eu não tenho motivo nenhum para continuar conversando com você." A mão continuava a tremer, mas ele estava decidido. Ele não podia fraquejar. Barulhos de tiro de arma são escutados ao longe. Sangue começa a escorrer. Um corpo cai no chão, ensanguentado. Várias pessoas começam a se aproximar. Droga, não pode ser. Maldição! Droga! Chame uma ambulância, rápido! Droga, 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 droga! Não pode ser. Pare de sangrar! Pare de sangrar, Kamijou Toma! Isso não é nada bom desse jeito. Desse jeito eu não consigo te salvar. A pequena garota começou a mexer no corpo dele, tentando prestar os primeiros socorros, enquanto ele mal conseguia ficar consciente. Ele sentia em sua mão o sangue de seu corpo. Era espesso, era quente e continuava a escorrer. Agora víamos, em outro lugar, a garota de cabelos brancos e pele branca. A garota que não era afetada por nada, Fraulein Creatone. Ela estava observando a pequena clone de Misaka Mikoto, Last Order. Ela dá uma investida para cima. Ela vai correndo atrás da pequena garota. O instinto assassino que ela emanava era real, mas de repente, outro garoto de aparência albina, um garoto de olhos vermelhos e cabelo branco, simplesmente vem com uma bicuda e a lança contra o prédio com um chute com toda a força que podia. Ficando entre Last Order e aquela garota, ele se prepara para o combate. Agora, outra visão. Vimos em um beco escuro aquela mulher, aquela maga com um tapa-olho, estava olhando para Thor e falou: "Você me desapontou. Você não fez o que eu pedi. Você vai ser punido por isso." E de repente, o braço daquele garoto é arrancado. Em um piscar de olhos, ele cai sangrando, sem seu braço direito. Terminando as visões do futuro, voltamos para o horário atual. E agora era meia-noite. Estávamos prestes a iniciar a véspera do dia do festival. Agora era meia-noite. As peças já estavam se movimentando. O que aquelas visões do futuro queriam dizer? Você vai ter que ver no próximo resumo! Se achou a sacanagem terminar aí, imagina o pessoal que tava lendo o volume. Era isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. Sim, eu planejo trazer um vídeo explicando melhor esse prédio e por que ele é tão absurdo, incrivelmente resistente e, sinceramente, foi mal Thor. Toma, vocês não tinham chance nenhuma de conseguir entrar. Mas era só isso. Valeu, falou, fui!